tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do nono ano. Meu nome é Tiátira Siqueira e hoje nós vamos falar sobre mudanças de estado físico. Nós sabemos que a matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso, e que alguns fatores interferem nessa transformação, que são a pressão e a temperatura. Mas vamos explorar nessa aula principalmente a influência da temperatura. Para entender melhor como isso acontece, vamos analisar as mudanças de estado físico da água. Então, nós temos aqui a água no estado sólido, líquido e gasoso. Nós vimos que no estado sólido, as moléculas estão muito próximas umas das outras, organizadas e apenas vibram em um ponto fixo. Já no estado líquido, elas já estão um pouco mais afastadas e se movimentam umas em relação às outras. Por isso que os líquidos eles são mais fluidos. E no estado gasoso, as moléculas estão mais agitadas, se movimentam rapidamente e têm mais espaço entre elas. Se encontram completamente desorganizadas. Mas o que provoca essa modificação na organização das moléculas é justamente o aumento da temperatura. Então, quando retiramos os cubinhos de gelo do congelador e colocamos sobre a mesa, o ambiente vai fornecer calor para o gelo e sua temperatura vai aumentar, porque a temperatura do ambiente está maior do que a temperatura do gelo. Com isso, as moléculas vão começar a ficar mais agitadas e sair da sua posição inicial e movimentar umas em relação às outras por causa do ganho de energia. E o gelo vai passar para o estado líquido. Essa mudança do estado sólido para o estado líquido, ela é chamada de fusão. E aí a temperatura, ela continua aumentando. Com esse aumento, as moléculas continuam ganhando calor, continuam ganhando energia, ficando cada vez mais agitadas. E aí, essas moléculas começam a se desligar uma das outras e escapar para o ambiente. A essa mudança de estado líquido para o gasoso, nós damos o nome de vaporização. Existem 3 variações da vaporização, são chamadas de evaporação, ebulição e calefação. Nós vamos ver mais à frente as características de cada uma. A matéria também, no caso o gelo, pode passar direto do estado sólido para o estado gasoso. A essa mudança de estado, sem passar para o estado líquido, nós damos o nome de sublimação. Um exemplo é o gelo seco, que não passa para o estado líquido, ele passa do estado sólido direto para o gasoso. O gelo seco ele é composto de gás carbônico. Um outro exemplo também bastante comum é a naftalina. A naftalina é uma pedrinha branca que é usada para colocar em roupa para afastar alguns insetos. Então, a naftalina ela também não passa pelo estado líquido, ela já vai direto do sólido para o gasoso. Essa mudança é chamada de sublimação. E agora, se o contrário ocorrer e se a temperatura começar a diminuir? Então, o vapor de água ele vai passar para o estado líquido, por causa da perda de energia. Agora, há uma perda de energia para o ambiente, uma perda de calor para o ambiente. Um exemplo que a gente pode citar dessa mudança do estado gasoso para o estado líquido é quando a gente coloca a água para ferver na panela e a panela está com uma tampa. Então, esse gás, essa água no estado de vapor, ela vai encontrar a tampa mais fria, vai perder calor e vai voltar para o estado líquido. Essa mudança a gente chama de condensação ou liquefação. Se continuar resfriando o sistema, por exemplo, colocando essa água no congelador, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, porque agora, como as moléculas estão perdendo energia, elas vão ficar cada vez mais próximas e vão ficar também mais organizadas, com menos energia cinética. Essa mudança do estado líquido para o estado sólido a gente chama de solidificação. E pode ocorrer
de passar diretamente do estado gasoso para o estado sólido. A essa mudança a gente dá o nome de ressublimação. Um exemplo é a geada, em que o vapor de água congela sobre a superfície de algumas folhas, sobre a superfície da grama, por exemplo. Nessas mudanças de estado, a gente percebeu que a fusão, a vaporização e a sublimação houve absorção de calor do ambiente. Esse processo é chamado de endotérmico. Endotérmico, endo significa para dentro e térmico tem a ver com calor. Então, absorção de calor, né? Está adquirindo calor. No caso, o sistema está adquirindo calor. E no caso da condensação, liquefação, solidificação e ressublimação, há uma perda de calor para o ambiente. Então, esse processo é chamado de exotérmico. Exo é para fora. Então, o calor está saindo, né, daquela matéria para o ambiente. Como eu disse anteriormente, a evaporação é a passagem do estado líquido para o gasoso. Né? É um exemplo de vaporização. Só que a evaporação ela acontece de forma lenta e sem uma temperatura definida. Então, ela pode acontecer a qualquer temperatura. E aí, como que acontece essa mudança? Aquelas moléculas que estão mais na superfície, em contato com o ar, né, que estão sofrendo maior aquecimento, elas vão adquirir mais energia e vão conseguir escapar para o ambiente. Então, ela acontece a qualquer temperatura de forma lenta. É um exemplo da roupa secando no varal, uma bacia com água que a gente esquece no sol, no quintal. Agora, quando a gente pega uma água para fazer café e ela vai sofrer um aquecimento e começa a ferver a uma temperatura definida, em torno de 100 graus, a esse processo a gente chama de ebulição. Uma característica é a formação de bolhas de vapor dentro da água líquida, que sobe até a superfície e estoura, fazendo o vapor escapar. E uma outra forma de haver a passagem do estado líquido para o gasoso é a calefação, que é a mudança instantânea em altas temperaturas. Por exemplo, quando a gente joga um pouquinho de água, algumas gotinhas sobre a chapa quente, né? Aquelas gotinhas, elas evaporam rapidamente. Então, essa mudança é chamada de calefação. É importante saber que as matérias, elas vão ter um ponto, uma temperatura em que elas mudam do estado sólido para o líquido, e essa temperatura é chamada de ponto de fusão. Uma temperatura que elas vão ter para mudar do estado líquido para o gasoso, que é chamado de ponto de ebulição, e uma temperatura que elas vão mudar do estado gasoso para o líquido, que é a temperatura de condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, que é uma temperatura, né? Chamado de ponto de solidificação. Então, esse ponto de fusão para a água acontece a 0 graus. Então, a 0 graus, a água ela passa tanto do estado sólido para o líquido, quanto do líquido para o gasoso. Então, se eu tenho gelo, tirei ele lá do meu congelador, coloquei sobre a mesa, a 0 graus ele vai passar do estado sólido, vai começar a passar do estado sólido para o líquido. A mesma coisa vai acontecer com o ferro. Se eu for aquecendo, né, pedaços de ferro, quando chegar a temperatura de 1535 graus, essa barra de ferro vai começar a passar, então, para o estado líquido. Essa temperatura é chamada de ponto de fusão. E cada material vai ter essa temperatura X. Isso serve para diferenciar, por exemplo, um material do outro. Agora, a mesma temperatura em que o gelo, né, que a água passa do sólido para o líquido, ela também passa do líquido para o sólido. Então, se eu pego lá a água líquida, coloco no congelador, a 0 graus ela vai começar a passar para o estado sólido. E a mesma coisa acontece com o ferro, que é o ponto de solidificação, que é a temperatura em que o ferro no estado líquido ele vai começar a passar para o estado sólido, que é 1535 graus. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto de ebulição e liquefação. Assim como o ponto de fusão, né, os materiais também têm um ponto de ebulição, que é a temperatura em que
aquela substância ela muda do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, é a 100 graus. Então, a 100 graus a água passa, ela ferve, né? Ela passa do estado líquido para o gasoso. E a temperatura de ebulição do ferro é 2.750 graus. Veja que a temperatura tanto de fusão quanto de ebulição do ferro é uma temperatura muito alta. Isso vai acontecer, né, dentro das indústrias siderúrgicas. E o ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso ao ponto de ebulição, né? E as temperaturas, elas são equivalentes, quer dizer, elas são as mesmas temperaturas. Então, a mesma temperatura de ponto de ebulição vai ser o ponto de liquefação ou condensação, ok? Nós podemos representar a mudança de estado físico de uma determinada matéria através de um gráfico de aquecimento. Então, aqui nós vamos representar o gráfico de aquecimento de uma substância. Por exemplo, a água destilada. A água destilada é uma substância porque ela só tem moléculas de água, não é isso? Então, vamos supor aqui o gelo que estava lá no congelador a menos 10 graus e foi colocado sobre a mesa. O que vai acontecer com esse gelo? Quando chegar a 0 graus, né, que é o ponto de fusão do gelo, ele vai começar a passar do estado sólido para o estado líquido. Só que essa mudança do estado sólido para o líquido, ela demora um tempo. Então, com o passar do tempo, vai haver aumento de temperatura? Não. A temperatura, enquanto existir gelo, ali aqueles cubinhos de gelo, a temperatura ela vai continuar constante. Então, vai continuar a mesma temperatura, que é de 0 graus. Só depois que todo o gelo derreter, depois que todo o gelo fundir, é que vai acontecer, então, a mudança, né? Vai começar, então, o aumento da temperatura novamente. Quando começar esse aumento da temperatura, vai subindo, até chegar a 100 graus. E aí começa, né, a ebulição, porque 100 graus é o ponto de ebulição da água. Então, vai começar a passar do estado líquido para o estado gasoso. Só depois que todo o líquido passar para o estado gasoso, é que novamente a temperatura começa a aumentar. Então é importante vocês compreenderem esse gráfico, porque é um gráfico bastante cobrado, né, em concursos, vestibulares e em provas que vocês vão fazer, por exemplo, para o Cefet, para a FUNEC, que é esse gráfico de aquecimento de uma substância. Nós vamos falar aqui também no gráfico de aquecimento de uma mistura. Antes representava uma substância, agora uma mistura quer dizer, né, a combinação de duas substâncias ou mais, ok? Vamos supor que a gente está falando de uma mistura de água com açúcar. Então, vamos supor que a gente fez lá um cubinho, né, de água com açúcar, né, um gelo ali de água com açúcar. Então, a gente retira esse cubinho a menos 20 graus e deixa sobre a mesa. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar e aí, a uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de fusão, esse cubinho vai começar a passar para o estado líquido. Só que aqui, como representa uma mistura e não uma substância, aqui o patamar, né, durante a mudança do sólido para o líquido, a temperatura não vai se manter constante, ela vai haver um aumento da temperatura durante essa mudança. Então, quando coexistir o sólido com o líquido, vai haver um aumento de temperatura. Depois, a temperatura continua subindo, depois que tiver apenas o líquido. E quando chegar, né, uma determinada temperatura, que a gente chama de temperatura de ebulição, esse líquido vai começar a passar para o estado gasoso. Novamente, a gente não tem uma temperatura constante, mas sim uma variação da temperatura, um aumento de temperatura durante essa mudança de estado. Depois que todo o líquido passar para o estado gasoso, a temperatura começa a subir mais acentuadamente. Então, aqui é só para mostrar para vocês a diferença entre o gráfico de aquecimento de uma substância e o gráfico de aquecimento de uma mistura. A pressão e a mudança de estado. Então, gente, além da temperatura, existe um outro fator que interfere na mudança de estado físico, principalmente na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição, que é a pressão. A pressão,
Para vocês entenderem, vamos relembrar, né, sobre a atmosfera, que é uma camada de ar que envolve o nosso planeta. Essa camada de ar, ela exerce, né, uma pressão sobre a superfície do nosso planeta. A essa camada de ar que exerce essa pressão, essa camada de ar a gente chama de atmosfera, certo? Então, essa pressão que é exercida sobre essa camada de ar, a gente chama de pressão atmosférica. Quanto mais alta a altitude, quanto mais alta, menor vai ser essa pressão. E quanto mais baixa a altitude, maior vai ser a pressão. Por quê? Porque em baixas altitudes, a camada de ar vai ser maior. Então, o peso, a pressão vai ser maior. E nas altitudes mais elevadas, como a camada de ar é menor, então vai ter uma pressão menor. Isso influencia diretamente na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição. Então, vamos pensar que no Rio de Janeiro, que está a nível do mar, e a altitude ali é 0 metros, né? Como a pressão atmosférica é maior, o líquido, se a gente pegar uma panela e colocar para ferver ali naquele local, como a pressão é maior, aquele líquido ele vai ter, aquelas moléculas vão ter mais dificuldade de passar do estado líquido para o estado gasoso, porque a pressão é menor. Então, elas vão demorar mais, elas vão ter que ter mais energia, ganhar mais energia, aumentar mais a temperatura, ficar mais agitadas para conseguir escapar para o ambiente, por causa dessa maior pressão. Então, a temperatura de ebulição da água, por exemplo, ao nível do mar é 100 graus Celsius. Se a gente pegar agora, né, a temperatura de ebulição da água lá em La Paz, na Bolívia, que tem uma altitude de 3.600 metros, a temperatura de ebulição da água lá ela é menor. Por quê? Porque como a pressão atmosférica é menor, tem uma menor camada de ar, né, a água ela consegue passar do estado líquido para o gasoso de uma forma mais fácil, sem tanta dificuldade. Então, precisa de menos calor, menos energia. Então, a temperatura é menor, né, em torno de 87 graus. Então, a gente pode falar que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Assim, quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Porque vai ter que ter maior calor ali, maior energia cinética, para que as moléculas consigam escapar para o meio ambiente. A gente pode aplicar isso que a gente aprendeu através do funcionamento da panela de pressão. A panela de pressão, a gente sabe, né, que ela, quando a gente cozinha um alimento nela, ele vai cozinhar muito mais rapidamente do que numa panela aberta. Mas antes da gente explicar o porquê, vamos voltar aqui. Ao nível do mar, então, se a gente for ferver a água, né, numa panela aberta, a temperatura aproximada que essa água vai ferver é próxima de 100 graus. Agora, se a gente for ferver a água numa panela de pressão, o que vai acontecer? Como a panela de pressão ela é hermeticamente fechada, o vapor, né, quando a água ali começar a passar do estado líquido para o gasoso, aquele vapor de água vai acumulando ali dentro e vai aumentando a pressão ali dentro, a pressão sobre o líquido. E aí o líquido ele vai tendo mais dificuldade de passar do estado líquido para o estado gasoso. Com esse aumento de pressão e para essas moléculas de água líquida conseguir, então, ficar com mais energia, mais agitadas e conseguir escapar para o meio, elas vão ter que ter uma temperatura maior. Então, a água dentro da panela de pressão, para ela conseguir passar de estado líquido para o gasoso, a temperatura ela tem que chegar a 120 graus. Ela chega a 120 graus. Né? Uma temperatura bem maior do que uma panela aberta, por exemplo. Porque a pressão ali dentro ela está bem maior do que a pressão atmosférica do lado de fora. Ok? Então, por isso que o alimento cozido na panela de pressão, ele cozinha muito mais rápido do que numa panela aberta, né? Numa panela normal, comum. Porque ali a temperatura é mais alta por causa da pressão
que vai se acumulando ali dentro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês até uma próxima e obrigado pela atenção.